Entrei aqui no palácio, né, no jardim, e aí é uma engraçadinha as pessoas conversando, né, e senhoras que ficam aqui todos os dias de manhã. Eu já fui a Portugal, eu só não fui à Itália, mas eu queria ter ido a Roma. Ai, conversa deliciosa, algum amigo pra conversar comigo que também não foi em canto algum. Bem-vindos, galera, ao Diverso Multiverso. Eu sou Ingrid Pereira e a sumida aparece. É isso mesmo, a sumida aparece, né? Acontece, faz parte. Eu vou fazer um vlogzão hoje pra vocês, pra dar uma aparecida aqui nesse canal. Eu estou indo trabalhar agorinha, só que eu saí muito cedo de casa, porque o Ale foi trabalhar. Eu saí com ele muito cedo, e aí agora, em vez de eu ir lá direto pro serviço, eu vim aqui ficar um pouquinho. Aí eu dou uma puxadinha num livro, que esse livro aqui que eu tô lendo agora, ele é muito tranquilo. Deixa eu pegar pra vocês verem, ó. É do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, a Seu Aprendiz. E como são cartas e as cartas são pequenas, dá tempo de eu começar a ler agora uma carta. E aí eu dou uma olhadinha no horário, se tiver de boa, eu leio mais uma carta, senão eu já passo e vou trabalhar. Então, assim, seriam os capítulos, né, pequenininhos, então é de boa. E aí eu vou mostrando o diazão pra vocês, que vai, tipo assim, acho que eu vou ter que ir no mercado. Ai, não sei o que eu vou fazer, gente, na verdade, eu não sei. Tô louca, tô maluca. Bom, agora eu vou lá trabalhar. Ai, meu pé dormiu, putz, nossa. E aí, na parte da manhã, entra agora, né? Ó, fiz junto com o negócio, cara. Nossa, tá doendo muito. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer do restante do dia, né? Antes de voltar a trabalhar de novo. Já chegando trabalhando. Cheguei trabalhando muito. Mas enfim, aí eu vou fazer essa coisa aqui, organizar tudinho. Eu acho que eu vou ter que ir no mercado, gente, não vai ter jeito, olha. Vou aproveitar que eu tô sozinha pra explicar pra vocês um pouquinho do sumiço e de todas as coisas aqui do canal. Vamos lá. E eu disse que iria explicar o motivo do meu sumiço, mas não rolou não. Um monte de coisa pra fazer lá, acabou que não deu tempo, e aí eu falei, é isso. Em algum momento eu vou conseguir explicar tudo que aconteceu, porque aconteceu muita coisa e foi mal engraçada a situação toda. Enfim, uma hora eu vou conseguir falar nesse vídeo ainda. Agora eu tô indo no mercado, vou ter que ir lá, não vai ter jeito, vou fazer umas comprinhas assim hoje na verdade é quinta-feira, né? Então não vai ser bem a compra da semana pra essa semana. Mas é uma compra aí da semana, tá? Vamos lá. Toda vez que eu venho no mercado tem esse sebo aqui, e aí fica eu e o Ale toda vez passando aqui tentando olhar e já ver se tem alguma coisa. Eu estou dando uma olhadinha aqui em vários livros e cara, não tem como, assim, sebo é muito bom. Tem um ali que eu já achei, já reservei, que tá R$5 que eu vou pagar nele. E aí, esses aqui, esses dois, eu sei que o Ale tem alguma coisa disso aqui, cara, tenho quase certeza. Aí eu até mandei uma foto pra ele mostrando, mas eu acho que é uma outra versão que ele tem, enfim. Mas, tipo assim, se você quer ler, não tenho dinheiro, não tem não sei o que, você vende esses selos, paga R$5 num livro, começa a ler, cara. Não dá pra dizer que a desculpa de leitura é só relacionada ao dinheiro.
cansada e resolvi trazer tudo aqui pro trabalho, porque à noite vai ficar muito mais fácil pra eu ir embora com o Ale, que ele vai sair do serviço dele, vai passar aqui, e aí eu vou... Gente, que será? E aí eu vou deixar as coisas aqui, tem geladeira e tal, então eu consigo guardar tudo que eu comprei, tipo carne, enfim, pra depois ele me ajudar a levar pra casa. Corta pra mim no hortifruti comendo uma panqueca. E eu achei bem gostoso, bem bom. E eles pegam uns negocinhos ali congelado, você pega na verdade, né? Elas fazem aqui no hortifruti, coloca ali na geladeira, depois você pega lá na geladeira e pede pra elas esquentarem. Ainda vai rolar uma sobremesa aqui, ó. Vou pegar essa coisinha aqui, gratuito. Você vai fazendo compra e vai comendo melancia. E aqui... Aí você abre à vontade. Tem uma senhorinha que furou isso aqui 30 mil vezes, ela pegou várias. Mas tá bom, só um tira-gosto. Olha aqui, e aqui do outro lado tem mexerica ainda, ó. Nem sabia. E agora por um acaso. Vou pegar duas também. Venha, agora tem que vir. Ó, muito bom. Oi, amigo. Tudo bom? Voltei aqui pro jardim que eu tava hoje mais cedo, né? E aí, agora eu consigo falar o que acontece. É como eu sempre digo, eu tenho um outro trabalho, tenho um canal no YouTube, tem outras funções da vida pra fazer. E aí eu não consigo me dedicar como eu gostaria aqui no canal, né? E aí nos últimos dias eu até tava com alguns vídeos prontos e etc. Porém, entretanto, todavia eu não gostei e não quis postar. E alguns que ficaram meio prontos, que tava pra postar, teve o problema que eu fiquei sem energia. Depois eu fiquei sem internet em casa. Depois eu fiquei sem internet no celular. Depois eu fiquei sem água em casa. E foi assim, durante esse período, inclusive, da quaresma que passou. Então, assim, sei lá, uns 2 meses nessa confusão de fica sem água, quando volta a água, fica sem água novamente. Os rapazes que trabalham, os moços, foram lá arrumar as coisas, os patinhos. Mas aí fica aquela questão de, não é a minha empresa, é a outra empresa, não é eu que trabalho, é um outro setor, aí já não é a minha função, eu tenho que chamar uma outra pessoa, não, agora eu tenho que trocar uma peça. Então foi assim, que a água da rua não tava chegando, então foi um bom tempo assim, aí chamou caminhão-pipa, aí bota água na caixa d'água, não bota água na caixa d'água, as pessoas ficam meio afobadas e nervosas, até entendo, né, mas... o que gera um pouco mais de confusão, porque ninguém tem uma calma, uma paciência para as coisas que estão acontecendo. Enfim, aí depois que arrumou tudo isso, eu tava com aquele problema da internet que não voltava, aí voltava a funcionar e o sinal tava fraco. Muita coisa assim. Então eu fiquei muito tempo sem conseguir postar, sem fazer as coisas. Gente, os patinhos estão muito fofos, não consigo me concentrar. É que eles estão tomando banho e aí eles ficam nadando de um jeito muito bonitinho. Entra e sai da água, isso é muito bonitinho. Enfim, você já vai fazer agora? Vamos ver. Viu? É disso aí que eu tô falando. Eles ficam fazendo esses movimentos engraçados. Tem hora que eles afundam, tem hora que eles saem da água. Daí eles começam a voar de um lado pro outro. No resumo. Ai, cara, era isso que... eu não tô conseguindo, gente. No resumo do resumo era isso. Vai, patinho, faz de novo. Enfim, mas é o que eu queria falar com vocês mesmo. Nem era só sobre isso. Eu queria falar de um outro negócio, que é um pouco mais profundo. Até botei o celular aí pra me concentrar e falar aqui com vocês sobre esse assunto. Eu depois que eu li o livro de George Orwell, engraçado até falando o nome dele, né? George Orwell, tá embolado na lista. Na Pior em Paris e Londres. Depois que eu li esse livro, minha percepção de algumas coisas mudaram bastante. Elas já eram diferentes, sabe? Eu já não concordava muito. Na minha cabeça, sempre, na verdade, ficava um ponto de interrogação, uma dúvida, quando eu ouvia aquelas palavras e frases que dizem assim: não compre nada de ninguém na rua que esteja vendendo no semáforo, não dê esmola para essas pessoas, não fique dando dinheiro para morador de rua, porque você vai estar alimentando o fato deles querer continuar morando ali. Quanto mais você dá dinheiro para essas pessoas, ou quanto mais você alimenta eles ou fazem alguma coisa do tipo assim por eles, você vai estar... essa luz vai ficar caindo. Você vai ficar mantendo eles na rua. Então, assim, eu via esse tipo de frase, esse tipo de propaganda e não conseguia muito entender, assim, mas eu também era muito nova na época, criança, adolescente, sei lá. Depois você vai ficando um pouco mais velho mesmo, sei lá, entre os 16 e
pra ir pra frente, você não olha muito pra essas coisas, né? Você tá focado em outras coisas da adolescência, em outras preocupações, né? E aí, foi ficando mais velha, volta esse tipo de pensamento que às vezes você olha quando é mais novo e não consegue entender, né? Volta aquelas perguntas e dúvidas que acontecem na sua cabeça. Então, depois de um tempo, voltando com as coisas da igreja, eu via que sempre estava tendo essas ações na igreja das pessoas estarem indo alimentar as outras. E até mesmo outros tipos de instituições que fazem isso, né? Só que eu falava, será que só essas instituições, será que só a igreja e etc. podem fazer isso? Sim. Por que eles... Uma pergunta boba até que surgiu, mas enfim. Por que eles fazem isso e eu, pessoa, indivíduo, sozinho, não posso fazer? Não é que a gente não possa fazer, tá? É óbvio que a gente pode fazer, mas eu escutei muito esse tipo de coisa de que era melhor não ficar dando pra eles, porque você vai estar alimentando o fato deles quererem continuar morando na rua. E depois surgem outros tipos de palavra, como no sentido de eles foram pra rua porque quis, eles estão na rua porque eles não querem sair dessa situação, eles não estão a fim de responsabilidade, eles não querem trabalhar. Mas veio o livro de George Orwell, que eu sou apaixonada por esse livro, que é a biografia, né, da história dele, A Pior em Paris e Londres, que eu falei no comecinho aqui, né, que ele viveu, assim, ele foi um morador de rua. E é impressionante isso, porque depois ele se tornou um grande escritor de várias coisas e tudo mais, né. Mas eu não vou falar sobre o livro, eu vou falar sobre algumas coisas que tem no livro e que você consegue colocar na vida real, porque assim... Claro, né, aquilo ali que ele escreveu foi uma vida real, né? Mas a gente tem, às vezes, a mania de ler de forma errada. Nós lemos um livro apenas como uma literatura, como uma historinha e acabou. E não utiliza isso para outras coisas, para outra área da nossa vida. Não coloca na prática, não observa, não lê de forma profunda, não faz análise. Simplesmente leu, acabou. Ou lê só para dar ticket, tipo, eu li. Não internaliza nada do que está escrito ali, entendeu? Não reflete sobre aquela realidade, sobre o que o texto está passando. Mesmo que é uma literatura fictícia, mesmo que aquilo ali seja inventado da cabeça do escritor e etc. A pessoa, quando escreveu aquilo ali, alguma coisa ela estava querendo passar. Mas enfim, voltando pro caso dos moradores de rua, né? O que eu quero trazer aqui pra vocês, que é... Quando se dizem assim, ele tá na rua porque quer, não é bem assim, gente. Sério, não é bem assim. O que nós temos que parar de fazer é parar de julgar, no sentido, eu vi um morador de rua e já falo assim, né, tá na rua ali, não vou dar dinheiro não, porque ele vai comprar cachaça. E daí? Um monte de gente faz isso agora, porque você vai dar um dinheiro pro morador de rua, você vai ficar controlando que ele não vai comprar cachaça, que ele não vai comprar a cerveja dele. Deixa o cara comprar o que ele quiser, você deu o dinheiro pra ele, o dinheiro é dele. E aí, quando você dá, às vezes ali pra ele, 10 reais, cara, também não fique se achando, porque você deu 10 reais, você deu 50 reais, você deu R$1. Cara, isso pra você não vai fazer muita diferença no seu bolso, se você tem um dinheiro ali, se tem um trabalho e tal, 10 reais não vai fazer muita diferença, na verdade não vai fazer diferença nenhuma, né? Quanto pra ele, você também não vai estar tirando ele da rua, não. Você também não vai estar melhorando a vida daquela pessoa ali, como se você fosse o salvador da pátria, sabe? Nossa, um solzão agora pegou aqui. E quando você dá um dinheiro pra aquela pessoa que tá ali, ou você alimenta aquela pessoa, no outro dia, adivinha, ela vai sentir fome de novo. Então ela vai pedir dinheiro de novo na rua, de onde quiser que ela esteja, sabe? E agora vamos lá. Quero que vocês pensem comigo assim. Tem ali uma pessoa que tá morando na rua. Você não faz ideia do porquê ela entrou ali. E isso também não interessa a gente. Aí você vai e começa a julgar ela que ela não consegue sair da rua, que ela quer estar ali porque quer. Você já parou pra pensar se realmente ela não sai dali porque ela não quer, simplesmente porque ela não quer? Se você olha mesmo um morador de rua, você vai lá e dá R$1.000 na mão dele, que dê R$5.000 na mão desse morador de rua. Você acha que no estado que ele tá, fedido, todo sujo, com umas roupas horríveis, você acha que simplesmente ele vai sair dali, vai entrar num hotel maravilhosamente, tranquilinho, vai pagar, vai tomar o banho dele e vai sair? Assim, você acha que ele vai conseguir entrar ali? Ou que ele vai simplesmente conseguir entrar num restaurante, vai sentar, vai almoçar, vai jantar ali como todo mundo? É óbvio que não. É óbvio que isso não vai acontecer.
Porque antes mesmo dele entrar no restaurante, antes mesmo dele entrar no hotel para tomar banho, na pousada, onde quer que seja, ele já vai ser meio que chutado para fora. Porque eu até entendo as pessoas que acabam fazendo isso nesses lugares, porque eu sei que nem todo morador de rua é bonzinho, vamos dizer, e tá tudo bem, tem uns que acabam sendo muito complicados. Mas, na maioria das vezes, o olhar é simplesmente de chutar e mandar eles pra fora e não interessa, não tem interesse, assim. Então não é fácil pra eles saírem dali. E assim, ele pegou esse dinheiro, ele conseguiu de repente entrar, tomar um banho, se organizar, e aí começa a saga de arranjar um trabalho. Se ele tem as roupas ali, vai numa entrevista de emprego, como é que ele vai entregar um currículo? Como é que ele vai fazer? Ele mora na rua, ele não tem computador, ele não tá escrevendo as... E sim, o que eu quero dizer é, essas pessoas, para elas saírem da rua, elas sempre vão precisar de uma outra pessoa. Elas não vão conseguir sair dali sozinhas. Não vão conseguir sair dali sozinhas. Tem que muita coisa rolar por trás. Mas nós conseguimos, com mero 10 reais, às vezes 20 reais, que você dá ali para uma pessoa que você passou na rua e entregou para ela, talvez, pelo menos naquele dia, ela conseguiu o almoço que tá há 5 dias atrás que ela está sem comer. Depois que eu li o livro e eu comecei a prestar atenção nos moradores de rua, eu comecei a olhar para eles com um olhar muito mais benevolente, tipo, muito mais paciente, com muito mais carinho, muito mais amor, porque eles são pessoas, sabe? Você não sabe a história daquela pessoa. Não é necessariamente você passar na rua e não se preocupar, sabe? E talvez prestar atenção, porque eu sei que tem moradores de rua que são complicados, que são uns caras e umas mulheres que são muito loucos, entendeu? Que eles realmente são muito loucos. Só que a gente olha muito para essas pessoas e sempre vê o mal nelas, sabe? Vê o mal. Você olha para o morador de rua e já vê o mal nela. Você já imagina que ela é uma pessoa ruim. Não tem nem sequer a paciência de talvez respirar fundo e pensar, não, talvez essa pessoa aqui não seja esse o caso. Mas no fundo, não interessa se ela é, se não é, como ela entrou na rua, como ela não entrou. O nosso dever como pessoas que têm alguma condição e conseguem olhar, se a gente tipo assim, eu vejo agora os moradores de rua de um jeito diferente. Talvez você assistindo esse vídeo veja eles de uma forma diferente. Então o nosso dever, a nossa ação a partir de agora é sempre que tiver alguma coisinha ali, ajude. Dá pra ele um dinheirinho ali, vai fazer bem pra ele e até mesmo pra você, que vai, né, se sentir de alguma forma fazendo algo por alguém, mesmo que mínimo, né? E esses dias eu estava mais o Alê, acho que no metrô ou no BRT aqui no Rio, não sei, enfim. E entrou um rapaz dentro, vamos colocar que fosse dentro do metrô, tá? Eu não me recordo agora, vamos colocar que fosse no metrô. Ele estava na estação e acho que aconteceu alguma coisa com ele, e ele, pra sair dali, porque ele estava muito chateado, ele saiu da estação e entrou no metrô, e lá dentro ele derrubou todas as balinhas que ele estava vendendo. O que acontece? Ele é um rapaz que tem mal de Parkinson, então ele treme o tempo todo. E aí a hora que ele entrou dentro do trem, o trem deu uma balançadinha, pum, caiu as balinhas dele todas no chão. Uma moça ajudou ele a guardar as balinhas, mas ele já estava tremendo muito e eu acho que ele já estava muito nervoso, pelo que a gente conseguiu entender depois. Então foi uma mistura do Parkinson, do nervosismo que ele estava e das balinhas que caíram no chão, e ele ficou mais tenso ainda. Aí a moça ajudou ele e algo ali aconteceu, que a gente não sabe, não é o caso. E nisso eu tava tentando lembrar se eu tinha umas moedinhas e o Ale já veio e me perguntou assim, você ainda tá com aquelas moedas lá? 3 reais. Eu falei, tá aqui 3 moedinhas de R$1. Dei pro Ale, aí quando o Ale, porque o rapaz estava vindo na nossa direção, nesse ato que tinha acontecido alguma coisa, ele virou as costas e saiu. E o Ale já tava com as 3 moedas. Aí ele me olhou assim, então, falei, pode ir lá, leva lá pra ele. E aí o Ale foi atrás dele. O moço não quis receber. E aí, não vou ficar falando tudo, mas assim, o moço começou a chorar muito. Porque daí o Ale deu uma atenção para ele, conversou com ele. E aí ele explicou que ele tava... Mas aí ele explicou pro Ale que ele tinha sido mandado embora, que a situação dele estava complicada, que ele tinha filhos, tinha esposa, e ele já não sabia mais o que ele fazer, porque os remédios é tudo muito caro, ele não consegue comprar os remédios. E aí no desespero, na situação, ele começou a ir
tentar vender algumas coisas no metrô pra ver se conseguia um dinheiro pra poder comprar. Tipo assim, sabe aquele bolo de neve? Cara, deu muita dó. E ele foi muito maltratado pelas pessoas. Pra quê? Se você não quer dar o dinheiro, cara, não quer ajudar, pelo menos sente e fica olhando pra frente e deixa ele passar. Ele não... Gente, aquele dia eu fiquei muito assim... Fiquei triste, sabe, com a situação. E aí, ele não queria o dinheiro, mas aí o Ale não, toma aqui, botou as 3 moedinhas no bolso dele, assim. E aí outras pessoas olhando em volta começou a dar o dinheiro pro rapaz. Aí dava R$2, R$5 e tal, ele aceitou, mas pensei, ele chorou muito. E ele foi, o Ale da estação que a gente entrou, foi no metrô mesmo, isso mesmo, foi no metrô. Da estação que a gente entrou do metrô, que ele entrou, o Ale foi com ele conversando até a última estação, que era onde a gente ia descer, e o rapaz ficou com ele. E eu fiquei assim, de longe que eu tava vendo, né? O Ale já tava conversando, não precisava ir lá. E aí foi uma conversa muito boa, e eu acho que foi boa, inclusive, pro Ale também ter conversado com ele, sabe? Mas é isso, eu falei, é assim que essas pessoas às vezes vão parar na rua. É um pai de família que não tá conseguindo resolver, tá passando por uma dificuldade muito gigante, de repente tá ele, a mulher dele e os filhos na rua. Sabe, porque é filho pequeno também não tem o que fazer, não tem como começar a trabalhar. Acho que a mulher dele também tava com algum problema e não conseguia trabalhar, mas enfim. E aí pensa, essa família vai pra rua, e aí chega lá, só começam a maltratar a pessoa. Então, o que eu digo aqui é o seguinte: parem de olhar para os moradores de rua e julgar a vida deles do começo ao fim, sendo que você não sabe nada da vida deles. Se puder, ajude, seja caridoso. Inclusive, isso é algo do cristianismo. Quem é cristão é a caridade, é a esmola. Tá com o dinheiro, pega e dá pro morador de rua a esmola, o dinheiro, dá e pronto. E não interessa o que ele vai fazer com esse dinheiro, entendeu? Tem que parar de querer. Enfim. E se você um dia estiver disponível, foi no mercado, comprou alguma coisa, sabe que na sua cidade tem muito morador de rua, cara, compra um pãozinho a mais e passa ali, entrega a sacolinha e vai embora. E não precisa anunciar para o mundo inteiro que você faz isso, sim, no sentido de, se você quiser ajudar as pessoas a falar, poxa, olha, eu fiz tal ação assim, faça também. Tudo bem, você está incentivando ali que mais pessoas façam e tal, mas não deixa a soberba crescer, porque agora eu ajudo os moradores de rua, agora eu... não vem com essa moeda, pelo amor de Deus. Enfim, então sejam mais caridosos, sabe? É importante ser mais caridosos. E quem quiser entender um pouco mais, leia esse livro de George Orwell, é ótimo, é uma literatura maravilhosa. Você vai ler, você vai gostar, vai ter várias emoções, entendeu? Ela é muito boa. Hoje foi doideira. Aí agora que eu estou indo pra casa, aí o Ale tá ali, ó, a gente tá esperando o Uber pra ir pra casa pra levar as compras, né? Como tava indo pra ir a pé, mas como tá meio tarde já, amanhã tem muita coisa pra fazer, a gente vai subir de Uber logo, porque ainda tem que jantar, ainda tem que tomar banho, nada da vida adulta. Eu ainda não estendi uma roupa que tá dentro da máquina de lavar há um tempão, mas corta pra essa cena e ignora. Há um tempão não, 2 dias só 2 dias. It's not a game, it's a rich thing.